graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, porque o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido, Pai. Obrigado pelo frio, pela coberta. Tudo é tão bom quando vem das tuas mãos. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Cada pessoa que estiver envolvido conosco, estiver ouvindo, estiver acompanhando, possa ser edificado, fortalecido e possa desejar uma vida melhor com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, Pai. Nós estamos estudando o Antigo Testamento e no Antigo Testamento estamos no último grupo de livros, que são os livros dos profetas, profetas maiores e profetas menores. Estamos nos profetas menores e já estamos no penúltimo livro do Antigo Testamento, que diz que vem trazendo toda a história esperando o Messias. O Messias vem. Então, nós pedimos que vocês nos ajudem, se inscrevam e deixem também o gostei ou não gostei, depois de verem o nosso programa. Muito bem, o nosso profeta de hoje, o livro de hoje, é Zacarias. Zacarias. Ele é o penúltimo livro, então, do Antigo Testamento, dos profetas menores. Zacarias quer dizer Deus se lembra. O pai dele chamava Baraquias, queria dizer o Senhor abençoa. E o avô dele se chamava Ido, que quer dizer tempo determinado ou tempo apropriado. Então, os estudiosos dizem que os próprios nomes já traziam mensagem. Deus se lembra da aliança, Deus se lembra do povo, Deus abençoa e Deus tem o propósito dele determinado. No tempo dele, no Kairos, o tempo de Deus, as coisas acontecem. Muito bem. Zacarias e Ageu. Nós estamos nos profetas da restauração, quando Israel volta para a terra prometida e eles estão então restaurando. Houve a restauração do templo e a restauração dos muros. Nós vimos então o Ageu, quando ele reclamou que o povo estava, como eles foram perseguidos e eram pobres, eles se esqueceram, ficaram 16 anos sem pensar no templo. E quando eles vieram, o rei Ciro falou que eles viriam para restaurar o templo. Então agora, 16 anos depois, Deus levanta Ageu e Zacarias. Então eles são os profetas da restauração e eles estão na restauração do templo. Nós vimos lá em Esdras, quando estudamos o governador que veio, que era Esdras, no capítulo 5, versículo 1 e no capítulo 6, versículo 14, ele fala de Ageu e Zacarias, que ajudaram o povo na reconstrução do templo. O ministério de Zacarias durou 3 anos e começa no ano 520 a.C., 3 anos. O Ageu era idoso, eles estão juntos animando o povo. Ageu idoso, mas ele era muito prático, então a mensagem dele, de coragem, trabalhem, era a mensagem de Ageu. E Zacarias era mais espiritualizado, a linguagem dele. Ele pensava no retorno espiritual. Ele dizia, não adianta só o retorno geográfico. Nós temos que mudar o coração, mudar a nossa vida. E ele fala muito de arrependimento, de se voltar para Deus. Nos 14 capítulos de Zacarias, ele vai 52 vezes falar Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos.
é uma conotação militar. Deus é o líder dos exércitos. Mas qual era a situação do povo? Nação pobre, sem exército, mas ele queria que eles reconhecessem isso, que o Senhor dos exércitos estava com eles sempre. E esse Senhor era soberano também sobre a criação. Então, Zacarias deu ânimo aos filhos de Israel, igual a Ageu, ao reconstruírem o templo. Ele advertiu o povo para que não decepcionasse Deus, como os pais deles fizeram, que Deus pôs todo o projeto e foi decepcionado. Então ele está convocando o povo para não fazer isso. Também Zacarias descreveu para eles o amor de Deus, o amor pelo povo, o amor pela cidade, o amor por Judá. Reavivou no povo a esperança. Ele pinta então o futuro com cores vibrantes, cores vivas e uma perpétua bênção para Israel. A situação está ruim, mas a promessa é boa. E Deus é aquele que promete e cumpre. A realidade qualquer. Deus havia planejado uma nação poderosa e agora era um insignificante remanescente, habitando sua terra a terra que era a terra prometida, apenas pela cortesia de um dominador estrangeiro, o rei Ciro, que estava proporcionando para eles a volta para essa terra que estava em ruínas. Deus prometeu pelos profetas nos tratar segundo nossas obras. É isso que Zacarias está querendo que o povo se lembre. Deus mandou, Deus avisou e Deus falou, se vocês não forem obedientes, vai ter o cativeiro. E como Deus prometeu, assim Ele nos fez. Por isso estamos sofrendo, por isso estivemos no cativeiro. E Ele fala assim, o mal sempre é castigado. Então Zacarias chama o povo à conversão, ao arrependimento. Aí então vem os capítulos. Capítulo 1 é um encorajamento para o tempo presente. Estamos nessa situação, mas vamos nos encorajar. O Senhor dos exércitos está conosco. Então há uma grande exortação ao arrependimento, a uma vida nova de coração, de mente, de obras. E ele fala, o erro sempre é punido, o mal sempre é castigado. E está no capítulo 1. Então, ele também vai contar agora, Zacarias, as visões que ele teve. 8 visões noturnas. Ele, então, passa essas visões para o povo, porque em cada visão tem uma mensagem de Deus. A primeira visão que ele teve de noite foi sobre, ele viu cavalos de todas as cores. E aqueles cavalos que vão levando a mensagem, que vão levando a presença de Deus, de castigo e de restauração. Então ele fala sobre o amor de Deus pelo povo e pela cidade. E Deus diz assim que ele estava um pouco indignado com o povo dele, estava decepcionado. Mas quando ele viu o modo como o povo dele estava sendo tratado, aumentou a dor que Deus sentia em relação ao seu povo. Então ele diz para Zacarias na visão, eu estou me voltando para Jerusalém, para o meu povo, com misericórdia para as minhas cidades. Elas transbordarão de prosperidade, porque o Senhor tornará a consolar Sião. Então, mensagem de consolo e de desafio para se voltar para Deus. A segunda visão, ele vê 4 chifres e 4 ferreiros. Os chifres significam o poder. Esses chifres significavam as nações que espalharam Judá pelo mundo todo. Então, lembra que foi a Síria, a Babilônia, depois a Grécia, depois Roma. Então, esses são os chifres, os poderosos.
E os ferreiros surgem para derribar o poder dessas nações. Deus providencia a vitória sobre cada inimigo. O povo precisava saber disso. O povo estava desanimado, escravizado, porque eles estavam ali, mas eles ainda eram escravos dos persas nesse tempo. A terceira visão é um homem com a fita de medir, uma fita métrica, né? E Deus fala, o trabalho é vão. Ele estava medindo largura e comprimento da cidade de Jerusalém. O trabalho é vão, porque a nova Jerusalém não vai precisar de muros. Os seus limites são indefinidos. O Senhor mesmo será a sua proteção, o seu protetor, e a glória dele no meio do povo. A glória que é fonte de toda a bênção. Então, ele está dizendo, e muitas nações virão, serão o meu povo. O tempo da restauração chegou. E Deus avisa, quem tocar em vocês é como se tocasse na menina dos meus olhos. E o povo que estiver em Jerusalém, eu habitarei no meio de vocês. Deus é santo e a presença dele significa santificação. No capítulo 3 vem a quarta visão. No capítulo 2 foi a terceira visão. Agora no capítulo 3, a quarta visão. A visão é sobre o sumo sacerdote Josué, aquele que estava tomando conta da parte espiritual do povo. E nessa visão, Zacarias vê Satanás, o acusador, e Josué com as vestes sujas. E Deus fala assim, por acaso Josué não é o tição tirado do fogo? Porque ele era um remanescente tirado da Babilônia para vir fazer o trabalho lá em Jerusalém. E ele foi tirado de lá por Deus. É isso que Deus está falando. Zacarias está ali falando que Josué está como sumo sacerdote, porque Deus projetou isso. E que Deus, então, coloca vestes limpas. O anjo manda que coloquem em Josué vestes limpas, trajes finos, próprios, turbante limpo. E Deus diz, eu farei que passe a sua iniquidade. Deus estava santificando, separando Josué. E ele dá, se andares nos meus caminhos. Sempre há uma condição. Deus abençoa, mas ele quer que a gente seja obediente. Que siga aquilo que ele quer para a nossa vida, que é o melhor. E aí, então, Deus fala para o Zacarias falar para Josué. Eis um homem. Olha o homem que vai vir. São as profecias messiânicas. Ele fala, um homem que vai ser servo, Jesus vai ser servo, um homem que vai ser o renovo, é o broto novo que vai aparecer da família de Jessé, a pedra angular, que vai ser rejeitada, mas vai ser a principal. Esse renovo vai ter 7 olhos, quer dizer, vai ver tudo o que acontece. É onisciente e onipresente, vigilante. E Deus fala que Deus vai tirar a iniquidade do povo num só dia. É uma profecia. Que dia é esse? É a sexta-feira da paixão, quando Jesus oferece o sangue dele para perdoar o nosso pecado, para pagar o nosso pecado. Então, essa foi a quarta visão. No capítulo 4, vem a quinta visão. O candelabro de ouro e 2 raminhos de oliveiras em volta. De ouro, porque tudo que é para Deus é a melhor qualidade. Israel, candelabro, porque Israel foi chamado, foi formado para ser luz para todo mundo. E essa era a função de Israel. E hoje é a função da igreja. Jesus falou que vocês
sal e luz. No candelabro, que a gente conhece bem, as 7 alças lá, as lâmpadas, tem um vaso de azeite. O azeite significa o Espírito Santo, que controla, conduz e completa as obras. Porque o Zorobabel era governador e, às vezes, ele ficava acelerado. Então, Zacarias diz, não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito que as coisas vão acontecer. Zorobabel começou os fundamentos e ele vai colocar a pedra de remate. Ele terminará a obra do templo. Não despreze os humildes começos. Está tudo ruim, tudo humilde, tudo difícil, mas grandes coisas vão acontecer. Não desprezem os humildes começos. Zorobabel ainda vai se alegrar. E ele fala dos 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Nota tudo. E os 2 raminhos de oliveira é a autoridade real e a autoridade sacerdotal. É o Zorobabel e Josué. O Messias, Jesus, ele combinará. Ele vai ser sacerdote e rei e profeta. Mas ali então tem um rei e um profeta. Mas Jesus vai ser sacerdote, rei e profeta. Na 6ª visão, que está no 5º capítulo, é um pergaminho que voa. Um pergaminho de 9 metros, era comum isso, mas ele tinha 4 metros de largura. Esse não era comum. Lá estavam escritos os mandamentos. E esse pergaminho voava sobre toda a terra. E lá estava escrito o mandamento, todo o mandamento, e dizia que a maldição era para o ladrão e para aquele que jurasse falsamente. Seriam expulsos e a casa destruída. As vigas e os tijolos seriam destruídos. Então, esse pergaminho ensina o mesmo Deus que ama e restaura o seu povo é o mesmo justo que pune a iniquidade, que pune o pecado. A 7ª visão é a mulher dentro de um cesto, mulher sentada, um cesto que cabia 30 litros de grãos secos. Aí o anjo fala que naquele cesto está toda a maldade da terra, todo o pecado, toda a perversidade, toda a impiedade de toda a terra. E tem uma tampa de chumbo. E quando tira a tampa, tem uma mulher sentada. Aí, toda a maldade está ali, eles fecham a tampa e aparecem 2 mulheres que são agentes de Deus, voando e levam embora o cesto. Levam embora da terra prometida. Para onde? Para a Babilônia. E lá eles vão construir um santuário e pôr um pedestal e ali colocar aquele cesto, com aquela mulher e toda a maldade do mundo. Isso, Zacarias, a maldade vai embora. Ali não era para ficar o pecado. E a 8ª visão são 4 carruagens, cavalos fortes, 4 ventos ou 4 espíritos. E eles vão por toda a terra. São emissários do julgamento das nações que invadiram Judá. E quando o norte é julgado, Deus repousa, porque todos vão ser julgados, todos vão ser condenados. Aquelas nações que espalharam Judá. E Deus é soberano, vai derrotar todos os inimigos do seu povo. E a coroação de Josué. Ele manda pegar ouro, prata, fazer uma coroa e coroar Josué, o sumo sacerdote coroado. Diga a ele, eis aqui o homem, o renovo, é um ramo novo, ele brotará, ele reconstruirá o templo, receberá as honrarias de rei e será sacerdote e rei, o trono, a glória, e somente ele poderá trazer paz à terra, e pessoas virão de longe para edificar o templo. Essa já é uma mensagem messiânica. Era para eles
reconstrução do templo, mas também pensando naquele que vai vir e que vai fazer o verdadeiro templo, que hoje é o povo de Deus, o templo de Jesus. Nós vamos continuar, seria bom que vocês lessem o livro de Zacarias, ainda vamos ter mais capítulos até chegar no 14, e pedindo a Deus que a gente esteja atento. Qual a mensagem para nós? Arrependimento, busca de Deus, para gozar das promessas que Deus tem reservado para o povo que lhe é fiel, para o seu remanescente. Que Deus nos abençoe.